Vamos juntas. Oferecimento Slim Med, Clínica Médica e Estética. Ousada. E Deusa Lipo Slim. Olá, nesta semana estamos falando sobre pausa, a importância das pausas na nossa vida. Tanto aquelas pequenas paradas no nosso dia a dia para descansar a mente, quanto aquelas pausas maiores para reavaliar o rumo da nossa vida. Se você perdeu os programas, é só assistir no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar daquelas pausas que acontecem independentes da nossa vontade, quando as circunstâncias da vida nos param de repente. Há 5 anos, quando eu saí da TV, onde eu trabalhei por quase 25 anos, um amigo médico, o Dr. João Evangelista, me enviou um bilhete com a frase. Foi a primeira vez que eu escutei essa frase, né? Pausa também é música. O Dr. João é um pianista maravilhoso. Eu também sou formada em piano, né? E quando eu li essa frase, na mesma hora eu visualizei partituras com as suas notas e pausas, formando belas harmonias. E pensei, é verdade, pausa também é música. Então calma, a música não acabou. Esse é apenas um tempo necessário para tornar a sinfonia mais harmônica e bela. Hoje eu vejo que aquela pausa foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu saí da zona de conforto, me reinventei, me libertei, me encontrei e vivo uma vida muito mais significativa e feliz. E vocês já passaram por situações parecidas? Já passaram, meninas? Acho que sim, né, amiga? Todas passamos, eu acho, por situações parecidas. E é o que nos mostra realmente que a gente não tem e não deve ter controle de tudo, né? A gente vive uma ilusão de que muito planejamento, muita rotina, muito envolvimento, vai manter tudo no seu lugar e o resultado vai ser aquele que você planejou. Doce ilusão. E de repente vem um tsunami, né? E te tira do eixo e te mostra que não. Né, que você não parou naquele momento, agora você vai ter que parar. Então, acho que todo mundo já enfrentou esses momentos. Eu tive uma experiência muito interessante. No início, muito frustrante, mas depois... no início a gente não tem como. Depois foi muito interessante. Eu contei para vocês no programa anterior sobre o meu ritmo de trabalho, quando eu tinha uma agência, né? E eu não parava, eu era dono do negócio, eu que fazia acontecer, porque... E aí, certa vez, eu quebrei o pé. Na academia, coisa boba, fazendo um step na academia, caí, quebrei o pé. E eu não só quebrei o pé, eu esfacelei o osso do calcanhar. Nossa. Eu nem sabia que existia aquele osso ali. E não foi simples. E eu fiquei, primeiro com aquela botinha... Depois eu fiquei quase 5 meses parada. E nessa época meu escritório era num 2º andar. E a gente tinha um lance de escada. E aí eu fui entender nessa época o que era administrar aquelas pessoas por telefone. Porque não tinha facilidade da videochamada. Não tinha. Eu não fiquei 4 meses sem voltar no escritório, mas eu fiquei 4 meses de muleta, fazendo fisioterapia, Então, assim, eu parei completamente. Na minha vida, assim, foi puxado o freio de mão com o carro em alta velocidade, capotei, assim. Né? E o que você tirou de lição disso? Então, foi um tempo... Primeira coisa, eu entendi que eu não era insubstituível. Primeira coisa, embora dona do negócio, embora, né, chefe... Embora importante, embora tudo, mas, querida, a coisa ia andar. Primeira coisa, eu não era insubstituível no trabalho. Ali, a agência funcionava sem mim com tranquilidade. Aprendi, depois disso, delegar. Porque isso que eu ia falar, é errado. Esse aprendizado deixa que eu faço, vou deixar que eu resolvo, deixa que eu faço, deixa que eu ligo, Aprendi a delegar, tive que aprender a delegar. E mais,
foram momentos, períodos de grande reflexão de como eu estava conduzindo minha relação com as crianças, meus meninos eram pequenos, mas como que eu estava conduzindo as questões com a secretária lá da minha casa. Foi de um crescimento. Naquele momento inicial eu fiquei revoltada, eu queria tirar aquela botinha, mas eu entendi que não dava. Eu fiquei, gente, sem colocar um salto, quase 2 anos, por conta dessa história do pé. Mas aí é como se Deus me lembrasse assim, querida, tem coisa para refletir ainda, porque o pezinho não melhorou. Eu tive essa experiência. E aí eu acho que eu comecei a rever e muita coisa, e foi bom. A gente que é cristão, né? A gente procurar entender que Deus tem um propósito em tudo que acontece. Sempre. Então, no momento, quando a vida te para, vem primeiro a revolta, né? Por que não era agora? Isso não podia acontecer? Por que comigo? Por que dessa forma? Isso é natural, é da nossa natureza. Mas, lá na frente, a gente vai entender o benefício dessa pausa. No meu caso, se Deus não tivesse me tirado naquele momento, provavelmente eu estaria hoje levando a mesma vida, naquele mesmo ritmo, naquele mesmo lugar, sem fazendo aprendizados, as mesmas coisas. Então hoje eu entendo que eu precisava sair daquele lugar, até para me encontrar, me refazer e ser mais feliz e viver dentro do meu propósito. A pergunta tem que ser o pra quê, né, Sandra? A gente sempre fica assim, por quê? Por que isso aconteceu? Por quê? Por quê? A gente precisa fazer a pergunta certa. Pra quê? O que esse momento vai me permitir fazer, mudar, refletir, ser flexível, rever a rota, enfim. Acho que é isso. E nós estamos vendo, nesse período de pandemia, muitas pessoas sendo paradas pelo Covid. Na marra. Na marra. O tal do isolamento, né? Que as pessoas estão e ele é tendo real que lidar e existe. com isso. E aí? Eu tenho 2 situações, assim, que agora mais marcantes, assim, pra gente falar nesse momento. Uma é quando eu perdi minha mãe em 2002 no acidente de carro. Então, eu tinha 28 anos e casada com 2 filhos. Minha filha mais velha tinha 6 na época e meu filho ia fazer 3 anos. E naquele momento da minha vida, eu tinha certeza que eu era uma mãe insubstituível, né? Que, por exemplo, o meu maior medo era morrer, porque meus filhos iam morrer, com certeza. Eles iam morrer, não tinha como sobreviver sem mim. Quando a minha mãe faleceu, foi toda uma dinâmica, porque teve a questão da surpresa, porque foi um acidente de carro, mas tá bom. Mas beleza, o que eu fiz? Catei todo mundo, fui para São Paulo no enterro, com todo mundo, com o filho, porque eles não podiam viver sem mim. 2 meses depois, meu pai teve um coágulo no cérebro, repentinamente, quer dizer, já era do processo do acidente, mas o negócio apareceu repentinamente. E ele caiu lá e precisou ser submetido a uma cirurgia de cérebro repentinamente. Eu tive que ir para São Paulo sozinha, sem meus filhos. Não dá para eu ficar carregando o menino no meio de uma... E eu nunca tinha deixado meus filhos para trás. Eu nunca tinha deixado meus filhos dormir na casa de ninguém. Porque eu achava que o compromisso de criar meus filhos era meu. E isso era um abandono de incapaz. E eu tive que pegar o meu avião, largar o meu emprego, largar tudo e ir para São Paulo. E deixar meus filhos para trás. E eles sobreviveram. Lógico que sobreviveram, né? E a vida andou, independente de qualquer coisa. Não perdi meu emprego, porque eu achava que eu ia perder o emprego, que não posso. Esse foi um momento muito marcante na minha vida. Principalmente em relação ao meu relacionamento com os meus filhos, que eu achava que ninguém podia cuidar. Não é que ninguém podia, eu achava que a obrigação era só minha. E que ninguém tinha obrigação. E eles sobreviveram, ficou um dia na casa de um, outro dia ficou na casa... Choraram um pouquinho, porque também nunca ficaram na casa de ninguém. Mas ninguém morreu, tá tudo aí, velho, tudo vivo. E a outra situação é agora essa pandemia, né? Essa pandemia, eu acho que ela tem nos trago alguns ensinamentos que eu espero que a gente aprenda, né? Eu espero que a gente aprenda. Por exemplo, meu marido, apesar de, né, toda a minha resistência e achar que a gente ia chegar à vacina sem ser contaminado, meu marido foi contaminado
pelo Covid, mas está bem, né? Ficou bem, teve sintomas leves, enfim. Porém, meu marido, ele é empresário e ele nunca tirou 15 dias de férias, porque não pode, porque como é que vai fazer? Como é que a empresa vai ficar sem ele? Sem ele, porque ele é muito importante, a família, como é que vai fazer? É uma empresa familiar, os irmãos trabalham e ele não vai estar ali trabalhando, então não pode. Né? Fazemos essa semana 27 anos de casado, ele não pode tirar 15 dias de férias, porque não pode. Eu entendi isso e meio que deixei para a gente não ficar brigando. Porém, veio a pandemia, veio o Covid. E o período de 10 dias de isolamento a partir do sintoma do meu marido, que foi a orientação médica, não foi o suficiente para ele ficar em casa. Então, meu marido está mais de 20 dias isolado dentro de casa, porque cada exame que ele faz, o IgM lá, né, para quem está acompanhando, continua ativo. Reagente. Ele continua ativo. Então o médico fala, fica mais um pouquinho. Nossa. Fica mais. Então ele Imagina está para ele como é que está sendo. há 22 Marcos, dias. o que você está aprendendo, Marcos, com essa parada obrigatória aí? Então assim, esses dias eu até falei, gente, vamos parar. Eu não peguei o vírus, graças a Deus, né? Fiz, né, enquanto ele esteve isolado, toda semana o exame. Mas esses dias eu conversei com a minha família, eu falei, alguma coisa a gente tem que aprender com isso. É isso. Né? Porque foi forçada, foi sofrida, foi doída, foi improdutiva, na cabeça dele improdutiva. E não foi, porque ele continuou. A gente ainda tem tecnologia, trabalho. Mas assim, o confinamento, amiga, é uma coisa... Nós somos seres sociais, então o confinamento é uma coisa muito, muito doída mesmo, né? Muito, muito. E aquela sensação de... Fora o medinho que a gente fica com medo, né? Ai, será que isso vai piorar, vai evoluir, não vai evoluir? Por que não abaixa esse negócio, né? Por que todo mundo com 14 dias estava andando na rua e o meu marido ficou 22, 25 dias dentro de casa? A pausa forçada. A pausa forçada e o que a gente pode fazer nessa pausa é tirar aprendizado. Aprendizado. É isso aí. A gente já volta. Vamos falar mais sobre pausas forçadas que a vida nos impõe. A gente tem que fazer do limão uma limonada. A gente já volta. Vamos juntas. Oferecimento Toque Suave Lingerie. Você intimamente. Bela Biju e Clube Turismo Vila Velha. Vamos juntas. Oferecimento Ampla Móveis. Quem conhece sempre volta. Acrílico.com e Valéria Aquino Lingerie. Estamos de volta hoje falando sobre pausas forçadas, quando a vida, né, as circunstâncias nos param de repente. E você tem que fazer o jogo do contente, é isso? Meu filho está assistindo a série da Poliana e ele está aprendendo o jogo do contente, porque a Poliana sempre enxerga algo bom em qualquer situação. E eu acho que é um excelente isso aí. exercício. Eu acho que eu tenho umas ressalvas com o jogo do porque contente. não é fácil, né? Não é fácil você enxergar o lado positivo, principalmente quando é uma tragédia, né? Você que vivenciou a tragédia da perda de sua mãe, como você falou, eu vivenciei aos 38 anos a perda do meu primeiro marido. Não tem como fazer jogo do contente. Nesses momentos nesses momentos, tem que sofrer, tem que colocar pra fora, mas precisamos entender que essa parada tem um motivo, tem um propósito. Talvez você nunca entenda, né, por que ela aconteceu, talvez a gente não seja capaz de entender. Mas o fato é que a gente pode decidir tomar algumas atitudes e continuar, que nos leve a aprender com essas paradas obrigatórias e pegar essas ferramentas para seguir. É o que a gente pode fazer. Então, eu gosto lembro muito que a minha avó dizia, aquilo que não tem remédio, remediado está. E aí depois, tempos passados, eu fui aprender lá no especialização de inteligência emocional, um exercício chamado de é o que é. Na verdade é a mesma coisa. O que não tem remédio, remediado está. Mas qual é o exercício? É a gente olhar para as circunstâncias e dizer para a circunstância, o que não tem remédio, remediado está. É o que é. Não tem nada que eu possa fazer.
Então, aquilo que não tem nada que eu possa fazer, a única coisa que me resta é o que eu vou fazer com isso. Porque se eu não paro para observar, para circunstâncias, até diante de uma perda. Porque eu não estou dizendo para a gente fazer o jogo do contente numa perda de uma pessoa querida. Isso é impossível. Só que a gente tem que olhar para a circunstância e falar assim, o que eu vou poder fazer? Não posso agora. Eu não consigo, com a minha força, fazer nada. O que eu vou levar daqui para frente? A vida precisa seguir. E quando eu tenho esse olhar, essa coisa do o que eu vou fazer com essa informação, já que eu não posso interferir, eu começo a entender que existe um desígnio, existe um propósito de Deus, a gente sabe que existe. E aí eu começo a murmurar menos, a parar de ficar, ai, mas por que eu? Que tragédia, por que se que aconteceu? vitimizar. Porque não vai, a murmuração não vai trazer o outro de volta. A murmuração não acrescenta nada e ainda traz tristeza, traz remoer dor, aí traz a depressão, porque a murmuração de não estar entendendo. Eu costumo dizer para meus filhos que tem coisa que quando chegar no céu, a gente tem que pegar a fila do porquê. Falei, vai pra fila do porquê. Eu brinco com eles, assim, falei, tem coisa... Mãe, por quê? Falei, gente, olha só, tem coisa que a gente vai precisar de chegar no céu, pegar a fila do porquê que vai estar longa. Não pensa que no céu a fila do porquê vai estar pequena, não, vai estar longa. E lá a gente pergunta pra Deus. Porque nós não vamos entender. Não vamos entender. Mas uma coisa, Sandra, eu acredito muito, a palavra fala que os caminhos do Senhor, eles são maiores, mais altos do que os nossos caminhos. Muito maior. Então, quando eu entendo isso, eu quero entender assim que a minha inteligência não alcança. Então, Até o que a gente sonha pra gente tem um limite, porque a nossa mente é limitada. Às vezes os sonhos de Deus pra gente são muito maiores. É isso aí. Né? Essa coisa do planejamento no final de ano, pro outro ano. Eu vi uma vez uma pregação do Ed René, um pastor da Igreja Batista de São Paulo, em que ele falava isso, que às vezes é melhor você deixar a folha em branco. Porque se você for planejar, você vai planejar coisa tão pequena. E Deus tem um sonho tão maior para você. E eu achei aquilo muito bacana, que foi o que aconteceu na minha vida. Eu jamais imaginaria, né, onde eu estaria hoje. Não que eu já alcancei tudo. Nossa, eu tenho muitos sonhos, muitas coisas para realizar. Mas hoje, assim, eu tô vivendo coisas que eu não tinha sonhado para mim. E que estão me dando razão para viver, estão me dando propósito de vida. Então, é isso. E isso veio em função da crise. Então, as crises, as paradas obrigatórias são momentos de crescimento. Às vezes, você precisa chegar no fundo do poço para entender quem manda no negócio. é doído, mas... É doído. É doído. É doído. Mas a gente cresce. Crescer dói. Crescer. E como dói. Crescer é aquela dói. história da borboleta, né? O casulo é apertado, é solitário, mas é necessário passar por ele para voar. E a gente tem que olhar para as crises com esse olhar. E tomar decisões para não se deixar afundar. E certamente, quando a gente tiver esse olhar, a gente vai... Porque vai passar, né? Vai passar. Vai passar. A gente certamente, lá no final, a gente vai sair mais maduro. A gente vai sair de uma outra forma, mais transformada mesmo, como a borboleta, eu não tenho dúvida. Estamos todos no mesmo barco, né? E acho que a razão desse programa também é essa. É a gente se apoiar no meio dessas paradas obrigatórias, nem sempre positivas, né? Porque às vezes algumas paradas obrigatórias são até positivas na vida. Mas muitas não são. E a experiência de uma, né, ajuda no crescimento do outro, da outra. E é isso, nós estamos aqui com esse programa justamente para te ajudar. Nós temos lá, primeiro para nos ajudar, né? Porque, nossa, eu vou te contar, viu? Que a gente sai daqui da nossa terapia. Nossa terapia, né, semanal. E a gente espera que isso chegue até você. E você pode entrar em contato com a gente, né? Nós temos os nossos canais pessoais, que acho que é importante a gente passar. No Instagram eu sou Sandra Freitas Jornalista. @Neuza Berger. @Karine Zanon, _oficial. E
o nosso Instagram do programa Vamos Juntas. Lá você pode mandar mensagens pra gente, fala um pouco de você, né? Você tem dificuldade para parar? Você está precisando de uma pausa na sua vida? O que você gostaria que a gente abordasse aqui no programa para te ajudar em 2021 a ter uma vida mais feliz, mais significativa? É importante demais para a gente a sua participação, essa troca. É bom demais. Não é isso, meninas? Isso. Então vamos dar mais uma pausa. A gente volta amanhã com Vamos Juntas. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos juntas. Vamos juntas. Oferecimento: Leão Marinho Educação Infantil e Grupo WK.